Olá a todos com a paz do Senhor. Estou eu aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Cheguei do culto e senti que eu deveria gravar, porque assim eu não vivo gravando sempre vídeos aqui, como eu já havia falado antes em outros vídeos. Realmente assim, quando alguma palavra me toca e eu sinto que eu tenho que vir gravar, registrar. Não estou aqui para atrair multidões, e sim para atrair aquela pessoa que esteja realmente precisando ouvir a palavra, porque a palavra de Deus ela tem que ser propagada. Eu não posso só ouvir e ficar para mim. Quando eu compreendo, eu tenho que realmente dizer as boas novas, do Senhor para todos. Então a palavra é em Jeremias 29, é muito conhecida. Jeremias 29, verso 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu consegui enxergar aqui, nessa passagem, duas formas típicas do ser humano. Uma, quando o ser humano é 880, porque Deus ele é o equilíbrio. E muitas vezes, quando a gente quer ser guiado por nós mesmos, a gente ou chega numa extremidade ou a gente chega em outra. Então, muitas vezes, quando você está passando por uma situação, você quer se aconselhar com quem? Com pessoas. Só que uma coisa que eu ouvi e achei muito interessante, realmente, de fato é que Deus ele deposita vontade e desejo no seu coração. Foi com você que ele tratou, foi com você que ele trabalhou. E muitas vezes a gente não tem segurança nenhuma e vai e conversa com a outra pessoa. Outra pessoa vai falar: isso é loucura, isso nunca vai acontecer, como é que você está pensando isso? Você vai e desiste dos projetos que Deus colocou na sua vida. Mas aqui Deus fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não é ninguém, não é sua irmã, não é seus pais, não é o seu vizinho, não é o seu colega de trabalho, não é ninguém, é Deus que conhece os planos. Sabe, nós estamos aqui, cada um tem uma função, cada um tem uma realização. Não é porque a vida de alguém deu certo daquela forma que a sua obrigatoriamente tem que dar. Sabe, Deus ele coloca os desejos nos nossos corações. E quando a gente sente realmente que é de Deus, a gente sente paz. Só que muitas vezes chega alguém e destrói, a gente prefere acreditar mais nos outros do que na própria palavra de Deus. Isso é uma pessoa que ela não tem segurança, que a Bíblia, a palavra de Deus fala muito sobre dúvida. Deus não trabalha quando existe dúvidas. Com Deus ou o sim é sim, o não é não. A gente pode ficar indeciso, mas quando a gente ora, Deus mostra o caminho. Quando a gente realmente está disposto a saber, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? E quando a gente entrega tudo a Ele, Ele realmente mostra, Ele revela. E tem a pessoa que é uma pessoa, insegura, ao invés de buscar realmente o joelho no chão, a cara no chão, se possível, não, vai buscar conselhos com outras pessoas que muitas vezes não são da mesma fé, não acredita de fato no Deus. Uma coisa é você dizer: eu sou cristão, e outra coisa realmente é você ser praticante da palavra. E mesmo assim, muitas vezes você vai conversar com alguém que é praticante da palavra, mas o desejo foi Deus que colocou no seu coração, não foi no coração de ninguém. Então é você que tem que se ajoelhar. Você pode até pedir conselhos, mas o final, a resposta quem dá realmente é Deus. E também existem as pessoas que já são muito seguras de si, que já planejam outras coisas fora do caminho de Deus. Deus já falou, você já conversou com Deus, você já decidiu com Deus: olha Deus, eu quero assim, 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 eu vou fazer disso, isso e isso. De repente o tempo passa e você não quer mais. Você é tão sou eu responsável, minha mente responsável por tudo, que eu vou fazer da forma que eu quero agora eu não preciso mais de Deus, eu estou bem, eu não preciso mais de Deus. E vai
e faz da forma que você quer. Agora, é bom deixar claro que a palavra diz que nós temos o livre arbítrio, mas a colheita, a gente pode plantar o que a gente quiser, de fato, mas a colheita vai ser obrigatória. Então, eu não posso plantar milho e querer depois colher, digamos, cenoura. Eu vou ter que fazer isso, mesmo sabendo que é errado, mas eu vou aguardar as consequências, que vai vir. Então, eu tenho que estar preparado para as consequências. Mas quando você é sábio, porque Deus, ele dá sabedoria. Eu lembro que, assim que eu perdi meus pais, eu não pedi nada além de força, sabedoria e fé. Eu fiz uma oração muito sincera com Deus, com 14 para 15 anos, trancada no quarto, e falei: Deus, eu só quero que o Senhor me dê força, sabedoria e fé. Assim, sabe, eu não frequentava igreja, nada. Eu era muito assim, agarrada com Deus, conversava muito com Deus. Eu pegava a Bíblia para ver se eu tinha alguma resposta para mim quando acontecia alguma coisa, assim, meus pais brigavam, alguma coisa do tipo. E só sei quando meus pais, assim, faleceram, eu pedi a Deus força, sabedoria e fé. Então, assim, Deus, ele dá a sabedoria. E quando a gente pensa, o que é sabedoria? Quando a gente pensa, as tentações vêm, todo momento as tentações batem na porta, mas aí você vai ter a sabedoria de pensar: poxa, eu vou cair nessa tentação para depois eu me arrepender o resto da vida? Ou é melhor agora eu fechar a porta na cara para eu conseguir realmente, né, ter os planos de Deus para minha vida? E muitas vezes uma pessoa que é muito cheia de si, ela fala: não vou perder essa oportunidade. Vai, e depois a colheita vai ser dura, né? Então, como é que a gente, já que Deus fala, né, que os planos, o Senhor tem planos para nos fazer prosperar e não nos causar danos. Então, quando a gente, assim, realmente, a gente acredita nos planos de Deus, a gente espera em Deus, a gente quer os planos de Deus, é porque a gente tem a certeza de que vai fazer a gente prosperar. E não é essa prosperidade que as pessoas falam tanto, que é financeiro, né? Todo mundo, hoje em dia, a porta da igreja, muitas igrejas, algumas, né? Vamos colocar assim, igrejas, estão vendo essa questão de prosperidade como financeiro, mas eu entendo, e eu espero que você também entenda, que dinheiro não traz paz, né? Eu vi até o cantor Lázaro, em um dos seus CDs, ele falando que qualquer religião traz o amor de volta, qualquer religião traz dinheiro, mas só tem uma que lhe traz paz, mesmo no meio de toda a tribulação, que é o cristianismo. Que é a gente reconhecer, né, que Jesus, ele veio, que ele ressuscitou, que ele não é igual a Buda, que ele não é igual a outros. Não, porque ele veio realmente fazer a diferença. A gente tem que ter sabedoria e discernimento também para entender isso. A gente só pode questionar isso aqui quando a gente realmente ouvir de Deus tudo que está escrito, porque tudo aqui pode ser aplicado na vida da gente. Tem muitas coisas na Bíblia que falam coisas ruins, falam sobre guerra, sobre morte, mas até isso Deus permitiu de propósito, para ver que mesmo a gente sendo falho, que a humanidade mesmo sendo ruim, não é só hoje, é tempos atrás, ele ainda continua nos amando. E aqui ele mostra erros para a gente não seguir os erros. Deus não ia ser justo se ele pegasse só essa Bíblia e só contasse coisas boas, né? Não, ele deixou tudo aqui. Ele deixou tudo. Isso aqui é o manual. Se a gente seguir isso aqui, eu não acredito que exista um cristão que seguiu a Bíblia que se arrependeu de ter seguido ela. Porque aqui a gente encontra tudo que a gente pensar, a gente encontra na Bíblia. Então, desde criança, na hora do sufoco, né, como eu estava falando, eu pegava a Bíblia, eu lia, eu tinha a resposta ali para mim. Eu mesmo criança, eu já entendia, eu já caía em choro e depois aquilo trazia um refrigério, trazia uma paz para mim. E depois que eu realmente cresci, que eu conheci realmente a palavra, que Deus moveu algumas coisas para que eu fosse para um retiro. E ele falou, a oração que eu fiz: Deus, eu só quero força, sabedoria e fé. No dia do retiro,
uma pessoa que eu nem conhecia, que esse retiro era em outra cidade, eram pessoas que eu não conhecia. E Deus usou um vaso para chegar para mim e dizer que sabia que eu não tinha amor de pai na terra, mas ele era meu pai, e começou a revelar sobre essa oração. Então eu senti sede na palavra de Deus para saber, poxa, quem é esse Deus que sabe tudo de mim, que ouve, que sabe... tem outra passagem que fala que Deus sabe o nosso deitar, sabe o nosso levantar. E antes eu pensava que quando eu orava, Deus só ia ouvir, depois de um tempão. Só que nesse momento eu pude entender que não, Deus, ele era um Deus realmente vivo, que ele está comigo presente em todos os momentos. Quando eu clamo por ele, como aqui fala, né? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Então no meu maior momento de clamor, Deus não estava em outra galáxia, ele estava bem pertinho de mim. Então é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu acredito. Quando Jesus Cristo veio, ressuscitou, foi embora, ele falou que ia deixar o Consolador dele. Mas eu vou deixar o Consolador, que no caso é o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nos guia. É esse Espírito Santo que quando eu tive a dúvida, porque minha irmã começou a falar em línguas, até então eu só tinha visto pessoas de fora falando, eu até duvidava. Meu Deus, será que isso é verdade? Será que isso vem do Senhor realmente? E eu tinha tanta essa dúvida que a minha irmã pediu. Ela foi a primeira a ir para o retiro. Então ela pediu para falar, ela pediu para levar algo para casa que a gente acreditasse realmente na presença real de Deus. E foi quando ela recebeu o dom de línguas. E eu ficava o tempo todo, vai, fala, Ellen, fala. E ela falava, não é assim, não é assim. Até que um dia ela chegou no meu quarto, ela não é muito carinhosa, e ela chegou no meu quarto acariciando meu rosto, como se fosse assim, ai, quanto tempo que eu queria fazer isso com você. E nesse momento eu lembro que a gente se abraçou, a gente chorou muito. E quando ela saiu do meu quarto, eu comecei a questionar, Deus, o que é isso? Senhor, me mostra o que é isso, Deus. E quando eu fui guiada, igual quando criança, eu fui guiada pelo Espírito Santo, Deus me mostrou em Coríntios, se eu não me engano é Coríntios 14, 12 ou 14, 1 Coríntios, falando sobre os dons de línguas e explicando que o dom de língua é justamente para os incrédulos, pessoas que não acreditam em Deus. E se a pessoa não interpretar, de nada adianta, porque se a pessoa falar em língua e chegar falando para outra pessoa, se ela não interpretar, de nada adianta, porque a pessoa não vai compreender. Então, para edificar a igreja, a pessoa precisa ter interpretação ou alguém que interprete. E foi no segundo encontro que a minha irmã foi para o retiro, ela conseguiu receber de Deus o dom da interpretação. E eu pude entender, mas foi Deus que me guiou através da sua palavra. Então essa palavra é viva, Deus é vivo, Deus é verdadeiro. Então mesmo eu ainda não frequentando igreja, Deus capacita os escolhidos realmente. Então o Senhor é meu pastor e nada realmente me faltará, porque a palavra é o alimento. Então glorificado seja o nome do Senhor, porque muitas provas Ele já me deu, que Ele realmente é um Deus vivo. Então é esse Deus vivo que eu sirvo e que eu clamo. Então, voltando para o texto, onde Deus fala, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Porque muitas vezes a gente pensa, não, Deus tem que fazer na minha vida, não é possível, Deus não está vendo o que está acontecendo na minha vida, Ele vai tomar uma providência, Ele tem que tomar uma providência. Só que a gente tem que realmente declarar, Deus está vendo, mas a gente tem que declarar com a nossa própria boca, Senhor, perdão, se for preciso, a gente sempre precisa pedir perdão a Deus, porque por mais muitas vezes a gente não sabe nem onde é que a gente está errando, então é bom a gente começar sempre pedindo perdão. Senhor, me mostra onde é que eu estou errando, por que eu estou dentro dessa situação. Pedir a Deus, porque se a gente não pedir a Deus, como é que Ele vai fazer? Porque se a gente não pedir e se por acaso vier a acontecer por permissão de Deus, a gente não vai conseguir, a gente não vai glorificar Ele, a gente vai pensar que foi qualquer outra coisa menos Deus. Mas quando a gente começa a pedir a Ele, a gente vê acontecer, vai ser glorificado o nome dEle, porque a gente sabe o sacrifício que a gente fez, porque a carne da gente não permite que a gente se ajoelhe, que a gente se dobre, que a gente se quebrante na presença do Senhor.
Então tudo isso é um sacrifício, não é fácil a gente chegar, não. Eu me ajoelho com maior facilidade, meu corpo pede isso, que o corpo da gente não pede realmente. É um grande sacrifício. E muitas vezes Deus usa o deserto, Deus usa o vale, Ele deixa situações acontecerem na sua vida para você realmente se ver num deserto, para Ele mostrar que mesmo ali no deserto vem uma alegria que você não sabe de onde vem, porque é Ele que está movendo, Ele que está te ensinando, né? Igual tem a música: está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Muitas vezes a gente quer os planos, como eu já havia falado, que seja da nossa forma. Só que Deus sabe os planos que Ele tem para nossa vida. Então, quando a gente clama a Deus, quando a gente entrega a Deus, Deus é um Deus justo. Ele vai entrar, se a gente convidar Ele, como eu estava falando, a gente é feito de várias portinhas. Não pense que porque você aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador, que você, pronto, agora estou transformado, agora estou perfeito. Não, a gente é feito de várias portas. A gente tem a porta familiar, a porta emocional, a porta do financeiro, a porta do relacionamento conjugal. E Deus, ele é muito educado, então Ele vai entrando, Ele vai operando onde a gente permite que Ele entre. Então, o que a gente for entregando a Ele, Ele entra e limpa. E muitas vezes a gente pensa, não, eu vou colocar Deus aqui, tudo vai ser resolvido num passe de mágica, assim, né? Eu não vou sofrer nada, vai ser tudo de bom. E muitas vezes surpreende, porque quando a gente entrega a Deus é aí que dói, é aí que machuca, porque Ele é o Deus justo e Ele não vai deixar que nada fique encoberto, nada que seja obscuro, nada que seja ruim, Ele não vai deixar ficar, porque se a gente está entregando a Ele, é para glorificar o nome dEle. Então, como é que eu vou glorificar o nome dEle se tiver alguma coisa de errado? E Deus sonda corações. Então, por exemplo, se eu entrego o meu relacionamento a Deus, Ele vai entrar na minha vida e vai entrar na vida do meu cônjuge. Ele vai sondar corações, vai dizer, olha, você está errada nisso, vamos consertar? E cabe a mim querer consertar ou não. E Ele também, por eu estar orando, por eu estar de joelho no chão, Ele também vai entrar na vida da pessoa e vai ver, Ele vai mostrar aonde está errado, mas também vai caber a pessoa aceitar ou não. Tudo é livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. Então, nesse meio processo, vai doendo, vai machucando, mas é no vale que Deus quer mostrar quem realmente Ele é, né? E Deus, Ele é o Deus de restauração, Deus é o Deus de renovo. Então, se a gente quer que Deus entre, a gente tem que estar preparado, porque realmente Ele vai entrar, Ele vai fazer a faxina. E muitas vezes os planos da gente não é os planos dEle. E se a gente permitiu que Ele entrasse, aí é onde Ele vai dizer, né, que eu sou que conheço os planos que tenho para vocês. Não é você nem ninguém, é Ele. Ele que conhece os nossos planos. E esses planos não vai nos causar dano. E pelo contrário, vai dar esperança e um futuro. E esse futuro eu vejo realmente como um futuro digno, um futuro promissor, porque Deus é o Deus do futuro, né? Eu lembro que assim que eu perdi meus pais, eu não conseguia mais projetar nada, eu não conseguia pensar mais em futuro, porque eu tinha medo, porque eu sempre pensei que eu ia ter meus pais até eu praticamente ficar velhinha também. Mas não foi assim. Então eu fiquei com muito medo de pensar no futuro. Quando eu realmente passei a conhecer a Deus, a conhecer a palavra, eu me entreguei novamente e comecei a projetar planos. Mas assim, eu acredito que foi da forma que eu queria, não foi da forma que Deus queria de fato. Eu confiei mais em mim do que em Deus. Então, Deus já mostrava sinais e eu não enxergava, eu não queria, sabe? Eu queria realmente medir forças com os meus próprios méritos, meus próprios argumentos. Mas que eu entregasse a Deus, mas não era realmente de coração, como fala aqui, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, para que esses planos dele, que faz que há esperança e um futuro aconteça. Então eu acredito que muitas vezes fala, Deus,
cuida, mas ao mesmo tempo eu estava cuidando. E eu entendi agora no vale que ou eu escrevo a minha história ou Deus escreve. Então eu resolvi dizer: Deus, eu vou ficar quieta. E quem vai escrever a minha história é o Senhor, porque eu tô cansada de tentar escrever a minha história nunca vai pra frente. Então Deus, ele começou realmente assim a escrever, não foi da forma que eu queria, mas é como ele fala na palavra. É ele que sabe os planos que tem para nós. E eu glorifico a Deus por algumas coisas terem acontecido agora, porque depois ia ser pior. Então, é nessa palavra que a gente tem que se agarrar realmente de fato, saber que a gente tem um pai que cuida, um pai que protege, um pai que quer o melhor, que quer fazer com que a gente prospere. E ele não quer que a gente realmente entre em algo achando que está tudo certo e no final a gente fale: porque foi Deus, como a gente vê muito pessoas por aí falando: não, isso aqui é de Deus, com certeza, e de repente aquilo tudo acaba e cadê Deus nessa história? Então a gente precisa colocar Deus no início e no meio para que tenha fim, e esse fim realmente é o futuro. E para a gente acreditar nisso, a gente tem que ter esperança. E quando a gente acredita que os planos são de Deus, Ele já se encarrega em nos dar esperança. E o segredo realmente é procurar Ele de todo o nosso coração. Amém? Então, eu espero que vocês tenham, assim, entendido essa palavra. Porque não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito de ninguém, é realmente do jeito de Deus. Nós precisamos ser obedientes à palavra, realmente não cair em tentação. A gente sabe que o inimigo sempre está ao redor, porque os planos dele realmente é roubar, matar e destruir. Nós sabemos que o primeiro ministério de Deus é a família, e continua sendo, e é onde o inimigo realmente tem investido pesado para destruir, colocando pensamentos enganosos, né? A gente sabe que o coração é traiçoeiro e ele aproveita disso nas nossas fraquezas. A gente não orar pelas nossas fraquezas. Todo mundo é fraco em alguma coisa. Nós somos feitos de carne. Nós não somos um corpo glorioso, né? Ainda não chegou esse tempo. Então a gente sabe nossas fraquezas, então a gente tem que realmente lutar contra elas de joelhos no chão, porque senão o inimigo vem, ele carrega e é aquela coisa, né? Mas você só vai se você quiser, porque Deus, ele nos dá força para resistir qualquer tentação, seja homem, seja mulher, todos estão à mercê, né, do inimigo. Tanto é que o mundo está aí como está hoje. Então tudo é opção de escolha. Deus nos dá o livre-arbítrio, né, para a gente escolher o que realmente a gente tem que fazer. Então que a gente fique sempre a orar, realmente vigiar, a gente não fazer de tudo para colher os frutos no tempo certo, porque muita gente tem a ilusão que vai viver muito, mas tudo, como diz Eclesiastes, tudo é ilusão debaixo do sol. E o que é 100 anos, né? Muita gente chega a 100 anos, mas boa parte deles já é sem saúde. Então, digamos que a gente ainda viva uma certa plenitude, digamos, vamos colocar ainda alto, até os 75 anos, digamos assim, 80 anos, né? Se você tiver já se cuidando a partir da sua juventude, e que Deus lhe proteja, né, de algum mal que aconteça, porque todo dia eu acredito que Deus nos dá livramento, e você chegue até os 80 anos, mas isso passa voando. Então tudo é ilusão debaixo do sol, e é tão bom quando a gente começa a obedecer a Deus desde a sua juventude, começa a fazer tudo certinho. Quando a gente olhar para trás, a gente vê: poxa, Deus, valeu a pena, sabe? Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena porque agora eu estou colhendo fruto no tempo certo. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Espero que vocês tenham compreendido a palavra, espero que tenham tocado, né? Como eu falei, não estou aqui em busca de multidões, mas eu sei que Deus, ele vai inclinar os ouvidos de quem realmente precisa ouvir essa palavra,
Se Ele tocou meu coração para vir aqui gravar, é porque já tem uma pessoa certa para ouvir, e glorifico o nome dele por isso. Porque se Deus permite que a gente passe pelo vale, é porque o milagre somos nós. E não vamos ser nem a primeira nem a última pessoa. Nós vamos ser o vaso dele também para instruir próximas pessoas que passarão pelo mesmo vale. Porque nós não somos melhores que ninguém. Então, se os antepassados passaram por tantas coisas, quem somos nós para Deus nos privar? Porque é no deserto realmente que a gente se inclina para Deus. Então é preciso que a gente passe, para a gente valorizar tudo que Deus nos deu, para a gente, sabe, tentar fazer diferente, mas não tentar, que eu falo, é pelas nossas forças, mas quando vem pelas forças de Deus, a gente tem a certeza da vitória, quando a gente realmente se inclina a Ele de todo o coração. É isso que faz a grande diferença. Não é eu simplesmente me ajoelhar, Deus faz isso por mim. Não, porque Deus sonda corações. E quando a gente realmente está inclinado, o coração inclinado para Deus, a gente se quebranta, a gente está disposto a esperar, mesmo que machuque, porque a gente sabe que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável para as nossas vidas. Amém? Então fique com Deus e até a próxima. Tchau!